A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa, você está no canal Reconciliados em Cristo. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais esta oportunidade que Ele está nos dando de trazer mais uma mensagem aos nossos amados irmãos que estão aí do outro lado, assistindo, compartilhando, interagindo aí através de nossas mensagens. Muito obrigado a cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho em todas para quando a gente postar novas mensagens, você fica aí sabendo, o YouTube informa você das nossas atividades. É muito chato a gente estar pedindo, mas às vezes as pessoas esquecem. Quando a gente fala, a pessoa lembra e se inscreve aí no canal. Muitas pessoas que estão assistindo nossos vídeos, pela estatística do YouTube, ainda não são inscritos. Eu peço que você, se essa mensagem e outras são edificantes para você, que você se inscreva no canal, que faça suas críticas, seja lá qual ela for, deixa seu like aí, fica à vontade para você interagir. Olha o tema da nossa mensagem hoje, né? Mais uma vez, estamos falando aí da volta do Messias, né? Este Jesus virá do mesmo modo que viste subir, né? É isso daí. Então, olha, é muito importante a gente, quando for estudar a palavra de Deus, atentarmos para os seus pormenores e não tratar tudo que está escrito de uma forma literal. Nós não devemos tratar isso de uma forma literal. Porque se tratarmos de uma forma literal, a gente vai ter a dificuldade de interpretar certas passagens da Escritura. E essa aqui é uma das passagens em que as pessoas acreditam que Jesus vai voltar ainda num futuro incerto, de uma forma corpórea, literalmente corpórea, numa forma física, né? Então, segundo o sistema religioso, as pessoas irão ver ele nas nuvens. Então, se iremos ver, como diz as denominações, então ele vai ter que reencarnar novamente. Terá que encarnar novamente, porque caso contrário, não será possível ninguém conseguir ver ele. Porque ele morreu, ressuscitou, ele se tornou o Espírito novamente. Então, se ele voltar de uma forma visível, ele vai ter que encarnar novamente. E nas Escrituras não tem nenhuma passagem que dá base para essa reencarnação de Deus aqui na Terra. Não tem nenhuma sequer. Então, abençoado, vamos à leitura e vamos ao entendimento. É necessário que você renove o seu entendimento. Que essa mensagem seja aí talvez um pontapé para você estar aí renovando o seu entendimento. Eu te peço, não assista esse vídeo sem antes pegar a sua Bíblia e colocar aí no seu colo, na sua mesa, onde quer que seja, e acompanhe, e tire as suas dúvidas, faça as suas críticas, e vamos ao estudo. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Atos 1, versos 9 ao 11. Olha o que está escrito. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem, presta atenção, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, com quem que esses 2 varões aqui está falando? Com os galileus. Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós
foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Bom, aqui é que está. Aqui é que está. Do modo como viste subir. Se eu perguntar para você, digamos que você pegou uma carona para chegar em um determinado lugar. Aí você viajou. E alguém ficou para trás, esperando uma outra carona. Aí essa pessoa pega uma outra carona. Vocês estão em dois, né? E chegam praticamente ao mesmo tempo. Isso é só um simbolismo. Aí você pergunta para ela assim: olha, como você chegou aqui? E ela fala assim: do mesmo modo que você chegou. De que jeito que você chegou? Qual é o modo que você chegou? De carona. Digamos que você faça também uma viagem. Digamos que você faça uma viagem de avião e alguém te pergunta: como você vai voltar? Como seria a sua volta? E você fala: do mesmo jeito que eu fui, eu vou voltar. Ou seja, de avião. E o que está dizendo aqui, nessa passagem aqui, não é que Jesus iria voltar de forma física, corpórea, não. Aqui está falando, virá do modo como viste subir. E qual foi o modo que Jesus subiu? Qual foi o modo? Se você olhar aí no verso 9 de Atos 1, você vai ver, ó. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Ele foi elevado às alturas, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Ou seja, de que forma? Ele foi elevado e uma nuvem encobriu. Então, qual seria a vinda dele? A segunda vinda dele? Seria ele vir novamente nas nuvens. Nós não podemos ir além do que está escrito aqui. Se uma nuvem o encobriu, com certeza, então, ele viria nas nuvens. Nas nuvens. E nós encontramos outras tantas referências que falam acerca dele vir nas nuvens. Vamos lá, para mais uma passagem aqui que fala da vinda dele nas nuvens. Abra a sua Bíblia aí. Em Marcos 13, 26. Eu vou ler do 24, aqui para ficar mais claro. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. Aqui está citando alguma coisa que ele virá de forma corpórea? Lógico que não. Lógico que não. Está falando mais uma vez de vir nas nuvens, ou seja, da forma que ele foi elevado aos céus em Atos 1:11. Então aqui está falando novamente e a forma que ele iria vir. Mas não tem nenhuma referência aqui dele vir de uma forma corpórea, física. Não está escrito isso aqui. Vamos para mais uma passagem aqui. Olha aqui. Vamos para Mateus 26, 62 a 66. Olha aqui o que está escrito aqui.
E levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada responde ao que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote disse: eu te conjuro perante o Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha o que Jesus responde. Tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis. O sumo sacerdote iria ver o Filho do Homem assentado à direita do poder do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ele ia ver. Aí vai, então, o que nós podemos entender é que ele ia vir sim de uma forma física, corpórea. Calma aí que nós vamos chegar lá para você entender o que significa vir sobre as nuvens. Mas vamos continuar aqui, porque eu disse ir até o 66. 65 de Mateus 26. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouviste agora a blasfêmia. 66. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Por quê que ele se tornou réu de morte? Por quê? Porque, segundo eles entendiam que Jesus estava se passando por Deus, porque eles não acreditavam que Jesus era Deus. Eles não acreditavam que ele era o Messias. Eles não acreditavam que em ressurreição e tantas outras coisas. E eles também sabiam que vir sobre as nuvens do céu era juízo sobre eles, sobre Israel. Então, por isso que eles disseram réu de morte, porque eles entendiam que vir sobre as nuvens, juízo sobre ele, era só Deus, então, só Deus que poderia executar o juízo sobre eles. Então Jesus falou que viria sobre as nuvens. Opa, para aí. Ele está querendo se passar por Deus. Nós sabemos que é só Deus que exerce o seu juízo sobre nós. Olha aqui uma passagem bastante interessante aqui para vocês terem uma noção. Para vocês terem uma noção. Isaías 19, do 1 a seguir. Só para você saber que vir sobre as nuvens quer dizer juízo. Quer dizer juízo. Olha, Isaías 19, verso 1 a seguir. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor cavalgava em uma nuvem ligeira. Vem ao Egito, os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterão dentre eles. Verso 2: porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um peleja contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo. Cidade contra cidade, reino contra reino. Ou seja, sempre Deus usou nações para executar seu juízo aqui na terra. Então, aqui está falando. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor cavalgando sobre uma nuvem ligeira. Então, era juízo. Então, em Mateus 26, 62 ao 66, Jesus estava falando do juízo sobre os judeus que não aceitou e condenou ele à morte. Olha, se nós acreditarmos que Jesus virá de uma forma corpórea, literalmente, como algumas pessoas acreditam, nós teremos que acreditar em tantas outras coisas, né?
de forma literal. Literal. Tem passagens aqui que a palavra de Deus disse que ele vomitar-te-ei da minha boca. E outra passagem também é essa daqui, que está aqui em Apocalipse, né? 3, verso 3. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Guarda-o, arrependa-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, vírgula, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Bom, para aí. Se eu acreditar, então, porque Jesus disse que viria sobre as nuvens, todo olho verá, de forma literal, eu também tenho que acreditar que Jesus vai vir como um ladrão roubando todo mundo. Porque aqui as pessoas às vezes esquecem que tem uma vírgula aqui. Vou ler de novo. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o, e arrependa-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, vírgula. Bom, então se Jesus vir sobre as nuvens, eles entendem de uma forma literal, Jesus também vai vir como ladrão de forma literal. Isso não tem sentido. Não tem cabimento uma interpretação dessa. Quando em Atos 1, no 11, que fala que eles iriam ver Jesus voltando da mesma forma que o viste subir, não quer dizer de forma corpórea, não quer dizer de forma física. Não, ele está dizendo do mesmo modo, nas nuvens. Do mesmo modo, nas nuvens. Mas aí o sistema religioso não consegue entender isso daí. Infelizmente, nós estamos enfrentando, nós em graça, estamos enfrentando um gigante que é o sistema religioso. As pessoas não atentam para palavras, elas vão pelas quantidades de denominação que tem, as quantidades de supostos crentes que existem, para sustentar que eles estão certos. E não crê, deixa de estudar a palavra de Deus, deixa de crer na palavra de Deus, só porque seu líder disse que ele é um ungido de Deus, é um homem ungido, um homem de Deus, e pronto, acabou, que não pode ser tocado. O que ele fala, está falado. Se ele rouba, ninguém não deve se importar com ele, é ele com Deus e pronto. Infelizmente está assim, o povo esperando Jesus voltar nas nuvens, né? E arrebatar a igreja. Quero mandar um abraço aí aos abençoados aí, Orlando Alves, tem aí gravado lindas mensagens aí também, tem acompanhado aí e os trabalhos deles aí, muito maravilhoso. Graça e paz aí, que Deus continue nos abençoando. Eu estou acompanhando aqui, abençoado, eu estou dirigindo, indo para o trabalho. Que Deus continue te abençoando aí na tua viagem, ok? Neilton Cardoso, melhor trabalho, graça e paz, abençoado a você também. Estou dizendo o nome de vocês aqui, de repente, eu nem sei se é permitido, né? Mas eu estou falando, porque nós em graça não tem esses negócios não, né? Algumas pessoas aí, se falar o nome deles aí, eles já processam a gente, né? Mas isso não é com nós aqui não. Eu estou liberado para falar meu nome à vontade. Então vamos continuar aqui. Então se eu acreditar, então que Jesus virá de forma corpórea, né? Eu também tenho que acreditar que ele vai vir como um ladrão roubando todo mundo, né? Porque lá está, em Apocalipse 3:3 está dizendo, como um ladrão. Depois tem uma vírgulazinha, né? Aí fala que não sabe a hora. Aí qual é o propósito da vinda de um ladrão de forma que ninguém espera? Não é isso? Então qual é o propósito da vinda de Cristo como um ladrão?
A propósito da vinda do ladrão é roubar. É diferente do propósito da vinda do Cristo, executar seu juízo. Quando ele disse vir como um ladrão, é de surpresa. É de surpresa. Então, abençoado, se eu acreditar literalmente, se o sistema religioso acreditar literalmente que Jesus virá literalmente em forma física, ele também tem que acreditar que Jesus vai vir como um ladrão roubando. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Outra passagem aqui, que eu quero ler para os amados irmãos, está aqui em João, 16:15 a seguir, que diz assim: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez, um pouco, e me vereis. Bom, ele está falando isso aqui para quem? Um pouco me vereis, não mais me vereis, e outra vez me vereis. Ele está falando para quem? É para nós nos dias de hoje? Vamos ver para quem que ele está falando aqui. Verso 17. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz? Um pouco, e não mais me vereis. E outra vez, um pouco, e ver-me-eis. E vou para o Pai. Dizia, pois, que vem a ser um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Eles não compreenderam, assim como o sistema também hoje não compreende. Olha, abençoado, infelizmente, o sistema religioso corrompeu a mente das pessoas e nós, em graça, temos que ter muito cuidado ao levar as mensagens para os nossos irmãos que estão lá. Não que parte de nós o entendimento como nós hoje chegamos. Não que parte de nós. Quando a graça de Deus, quando Deus permitiu que eu conhecesse a graça, primeiro aconteceu comigo, depois com a minha esposa. Eu estava ainda na ativa, que sou policial militar hoje aposentado, graças a Deus, durante 30 anos servi aqui a PMGO. Eu vivia um momento assim, triste da minha vida, porque certa vez eu falei para um certo pastor, falou para mim que um policial nunca daria um bom crente. Nunca daria um bom crente. E aquilo me corroeu, porque era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria. Né? Aí eu comecei a frequentar denominação, mas nunca batizei nas águas. Batizei quando criança, porque aí não teve opção, né? Era meus pais que me pegou e levou. E aquilo, eu ficava me culpando, porque no meu serviço, querendo ou não, às vezes a gente extrapola. E eu pus na cabeça, eu vou para o inferno. Vou para o inferno, não tem jeito. Vou para o inferno. Até que certa vez, vou resumir bem aqui, um dia eu quero fazer um vídeo detalhando mais sobre isso. Eu estou dizendo isso aqui para as pessoas saberem a importância de crer na palavra, abrir um entendimento para a palavra. Aí, foi numa época em que eu compus umas músicas, que eu era cantor. A minha esposa era evangélica, depois ela passou a conhecer a graça. Muitas pessoas falavam, só vocês dois têm esse entendimento. Eu falava, gente, mas não é possível, está escrito aqui. Mas isso começou quando eu compus uns hinos evangélicos, gospel, né? Aí eu falei, agora eu vou compor baseado aqui, baseado na palavra. Eu comecei,
Eu entrava para dentro do banheiro para tomar banho e vinha na cabeça. Eu já falava, traz o celular aí, gravava lá, o hino. Depois eu terminava de fazer ele. Aí terminamos o CD, paguei na época R$7.200. Falei, agora eu vou fazer baseado na palavra. Tum! As escamas caiu. Eu comecei a ler, opa, para aí. Então quer dizer que aquele peso que o sistema religioso me colocou, de que eu vou para o inferno, porque eu não sou um policial, nunca dá um bom crente, nunca vai ser um bom crente. Não é nada disso, então quer dizer que o diabo foi aniquilado. Eu comecei a ir nos passinhos de criança. Minha vida foi transformada no estalar de dedo. Não foi gradativamente, foi assim, ó, no estalar de dedo. Foi um choque mesmo. Quando eu conheci a verdade, quando as escamas caiu, não foi da noite pro dia, não. Foi agora, no estalo. Aí começou. Aí eu comecei a falar para minha esposa e logo ela teve o mesmo entendimento. Aí ficaram só vocês dois. Isso foi tempo, gente. E eu falei, eu vou continuar seguindo aqui. Até que um dia, eu não sei, eu acho que foi um ano depois, eu vi um vídeo de um abençoado aí. Eu vou falar o nome dele, qualquer coisa, e a gente apaga esse vídeo, se for necessário. O irmão Rubens, que ele tem alguns fermentozinhos, mas me ajudou. Eu falei, opa, ele já tem um entendimento mais parecido com o nosso. E daí para cá eu conheci esses abençoados que já são milhões. Eu estou dizendo isso aqui, mas eu quero fazer um vídeo mais detalhado. Eu tenho um outro vídeo aí que fala, isso foi bem no começo, um vídeo bem matutão mesmo. Ainda sou bem assim. É para que se alguém do sistema religioso cair na mão esses vídeos aqui, ele atente para a verdade, atente para o que está escrito, que não vai. Porque alguém está vestido de terno e gravata, bem vestido, e fala bem, e anda para lá e para cá, que ele não caia nessa. Que eles não caiam nessa. Assim como eu e muitos chegou a esse entendimento, as pessoas vão chegar também. Mas para isso, tem que ler. Porque se não ler, vai comer o que os outros der. E foi assim, pelo menos comigo e com a minha esposa, que as escamas caiu, no estalar de dedo. Só nós dois. E eu falava, meu Deus, e agora? Aqui está escrito. Como que eu faço? Como que eu vou fazer? E nós continuou. Aí depois de mais de ano, né, começou com ele. Aí eu fiz um Facebook e comecei a postar algumas coisas com um receio. Aí começou alguém a aparecer e hoje estamos aí nessa família que está crescendo cada dia mais. Então, abençoado, se você ainda faz parte de um sistema religioso, eu não vou pedir para você sair de lá, não. Vou pedir para você ler isso aqui, ó, e crer no que está escrito, abra seu entendimento, pesquisa, não tenha preguiça de pesquisar. Bíblia não foi feito só para ler, não é um jornal. A Bíblia é para você estudar. Algumas pessoas pegam, lê um versículo, dentro desse versículo tem muitas coisas ali. Então você tem que estar atento a tudo isso daí. Tem que estar atento a isso daí. Porque se não tiver, os cães gulosos vão te atacar e não vão ter piedade. Para encerrar, vou ler novamente aqui a importância de estarmos atentos a cada passagem. Atos 1, verso 9 a seguir. Depois os amados irmãos podem ler os versos anteriores. Dito estas palavras, quem? Né? Dito estas palavras, foi Jesus elevado aos céus. Ou seja, quem disse, né, anteriormente foi Jesus. Elevado aos céus. Foi elevado às alturas, melhor dizendo. Né? À vista deles. Deles quem?
deles quem? Então, são pequenas coisas, pequenas palavras que a gente tem que estar atento à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Uma nuvem encobriu as pessoas de verem ele, dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, olhando para cima, né? Enquanto Jesus subia ainda, né? Eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus. Quem era? Varões galileus. Não é varões brasileiros. Não. Por que estáis olhando para a altura? Este Jesus, que dentre vocês, dentre vós, foi assunto aos céus, virá do mesmo modo que viste subir. Qual é o modo que Jesus subiu? Qual é o modo que Jesus subiu? É como eu disse no início. Se eu faço uma viagem, aí alguém pergunta assim: de que jeito você vai voltar? Do mesmo jeito que eu vou. Se eu vou de avião daqui para São Paulo, que eu moro em Goiânia, como que você vai voltar? De avião. Aqui não está falando se eu vou voltar com roupa ou sem roupa. Não está falando se eu vou voltar vivo ou morto. Não, está falando as condições da minha viagem. Então, por isso que é importante estarmos atentos a tudo minuciosamente. Porque a Bíblia não foi um livro para a gente só ler. Não, é para estudar. E quem não estuda vai cair nas garras desses cães gulosos. Porque eles estudam, mas são perversos, são maldosos. Eu não dou conta, eu não daria conta hoje de pegar uma Bíblia dessa aqui e falar assim: eu vou abrir uma igreja e pedir dízimo. Não tem como. Não tem como. É o mesmo que eu pegar um carro manual, está dirigindo aí a 100 por hora e querer engatar uma ré nele, ou então tiver de ré e querer engatar uma quinta nele. Não vai. Não dá. Cara, não dá. Como que eu vou pedir um dízimo se eu dinheiro, se eu estou vendo que não é dinheiro? Não dá. Eu ainda não vi um que está em graça, eu ainda não vi, que voltou para o sistema. Eu ainda não vi. Porque realmente quem está em graça jamais retrocede. Se alguém fala: eu já fui da graça e retrocedeu, é porque nunca foi. É porque nunca foi. Não tem como. Então, abençoado, essa é a nossa mensagem nessa manhã aqui em Goiânia. Eu peço aos irmãos, né, que não é inscrito no canal Reconciliados em Cristo, lá no YouTube, que se inscreva. Se achar nossas mensagens edificantes, deixa o seu like, deixa o seu comentário, faça a sua crítica, seja educado, né? Que seremos também educados, independente de qualquer crítica que fizer. E ative o sininho em todas e vamos avançar. Aos amados irmãos aí também, que ainda não conhecem o trabalho aí do nosso amado irmão Orlando Silva, depois, se o irmão puder deixar o link aí nos comentários aí, eu fico agradecido aí. É um canal também abençoado, eu gosto de assistir as mensagens dele, que ele é bem tranquilo, fala bem bacana mesmo, muito educado, sinceramente, muito educado. E eu tenho aprendido muito com ele nessa educação que ele tem em levar a mensagem. Ele ainda está assistindo aí. Então, abençoado, se você puder, deixa aí, para mais pessoas conhecer. O importante é que a graça de Deus ela alcance mais gente possível, porque o sistema religioso é dessa forma. Eles estão preocupados em puxar a gente para dentro lá. E nós temos que levar a nossa mensagem. Levar a nossa mensagem de forma sem oprimir ninguém, voluntariamente. Então, da mesma forma que eles
tem ousadia em falar aceita Jesus, nós também temos que ter ousadia de pregar, de anunciar, de divulgar a mensagem de Deus, da graça de Deus, ok? Graça e paz, até uma outra oportunidade aí, que tenham todos aí uma excelente quarta-feira. A graça e a paz a todos os irmãos abençoados.